De volta aqui com o TV Mar News e a gente volta a falar aqui no nosso programa sobre um caso que tem chocado todo o país. É o caso do menino Henry, né? Tudo indica que Henry sofreu violência do padrasto com a conivência da mãe. Como compreender uma situação dessa tão bárbara? Há como a gente prevenir essa situação? A gente conversa nesse momento com Raquel Cabuz, que é advogada, especialista em direito de família, para que a gente possa entender se existe como a gente segurar uma criança para que ela não sofra a agressão, né, que esse menino sofreu. Bom dia para você, Raquel, tudo bem? Seja bem-vinda aqui ao TV Mar News mais uma vez. Bom dia, Pauline. Obrigada pelo convite. Raquel, a gente sabe, né, o caso desse menino tem ganhado uma repercussão muito grande a nível nacional. E a gente sabe que o direito, né, que o direito da família dá o direito da guarda compartilhada das crianças, né? Nesse caso, infelizmente, o menino Henry, ele, com a guarda compartilhada, sofria abusos por parte do padrasto, é o que indica, inclusive, até agora as investigações. Como que o direito da família age numa situação desta para evitar casos como esse? Veja bem, Pauline, eu não iria bem por essa linha do direito de família, certo? Pela essa questão de guarda ou da questão de definição de convivência, que são coisas diferentes. Nós sabemos que os pais detêm o poder familiar, que é o gênero, certo? Dentro desse poder familiar que cabe aos dois, nós temos o Instituto da Guarda, que a regra hoje é a guarda compartilhada, e eu entendo que muitas vezes tem muitos equívocos quanto à sua conceituação, à sua definição, certo? Aí é um ponto de vista meu, certo? Tem a questão da convivência e outras questões também que compõem o poder familiar, que é o gênero, certo? Seria o continente onde teria as espécies que compõem o poder familiar que cabe aos pais. Então, eu não vejo que o fato que a questão esteja atrelada à modalidade de guarda ou ao tipo de convivência que foi estabelecida. O que eu vejo nesse caso, nitidamente, foi uma barbárie, um ato de barbárie, certo? O que poderia acontecer, independentemente da modalidade de guarda adotada, fosse ela a regra geral, que é a compartilhada, fosse ela a exceção, a única, fosse o estilo da convivência adotada, a convivência determinada, porque também convivência determinada de acordo, tem que ser determinada de acordo também com a faixa etária, você também tem que ter bom senso ao estabelecer como vai ser a convivência da criança com um pai que não tem o filho na sua residência, não tem o filho, a residência base do filho não é com ele. Então, eu não iria por esse viés. Eu Uhum. vejo, sim, um caso de um ato de barbaridade, certo? Cometido, e principalmente, agora, chama atenção, o que eu vou dizer aqui, eu vou dizer porque sai na mídia, Uhum. é dito pelas autoridades competentes, pelos jornalistas, pela polícia. Então, ela se torna um ato mais brutal, e mais brutal ainda, eu não consigo admitir, eu não consigo conceber isso, quando você surge na mídia que houve a participação da mãe. Uhum. Como poderia ter sido a participação de um pai em outros casos que temos também. Sim. Então, eu não atrelaria isso ao direito de família. Eu Uhum. atrelaria isso a uma questão comportamental, um transtorno antissocial, ou seja, a uma psicopatia, certo? A alguém que não tem frieza de ânimo, é alguém que tem um egoísmo acima de tudo, uma doença, uma ganância doentia, certo? Que, antes de tudo, na minha concepção, se uma mãe comete uma barbaridade dessa, ou um pai comete uma barbárie dessa, para mim não é nem pai, não é mãe. Eu não Uhum. considero nem ser humano. Uhum. Nem ser humano eu considero.
certo? Desse ponto de vista, certo? Então, eu desatrelo a questão do direito de família. Direito de família a gente pode ver sobre outro viés, Aham. certo? Deixa eu te perguntar uma coisa. O pai identificando que acontece em alguns casos, né? O pai de repente identificando o comportamento do filho, em perceber que o filho sente de certa forma uma resistência para não ir para casa, como a criança apresentava. O pai pode então solicitar que o filho não passe a conviver mais com a mãe? Nesse caso, por exemplo, ele poderia ter feito isso? E se sim, como que o direito da família se comportaria diante dessa situação? Ó, veja bem, é uma coisa um pouco complicada, porque a gente tinha uma criança de tenra idade. Então, você imagine o seguinte, a criança, de uma certa forma, por isso que diz que foi um homicídio duplamente qualificado, porque a criança, ela tem em relação à mãe uma confiança. Além da confiança, ela geralmente, quando é muito pequena, até mesmo adolescente, é uma tendência natural querer proteger também a sua própria mãe. E como era uma criança, aí eu lhe pergunto, será que ela conseguiria conceber isso, de que a própria mãe, isso eu estou falando dentro do que foi dito na mídia, de que a própria mãe seria o algoz do filho, a própria algoz do filho, certo? Juntamente com o companheiro dela. Então, e será que ela chegou a manifestar, a verbalizar isso para o pai? E não só o pai, Orlando. O que é que acontece? Qualquer pessoa que perceba que um vulnerável, uma criança, um idoso, alguma pessoa vulnerável esteja passando por uma situação de risco, está na lei. Ela deve procurar denunciar. Mas aí é que nós temos alguns entraves para que isso aconteça, certo? Pode ser que o pai, em momento algum, tenha tomado esse conhecimento, por essa questão que eu lhe falei da criança tentar, porque parte dela é uma questão mesmo orgânica, de defender a mãe, de não imaginar que nunca partiria de uma mãe um ato atroz desse, desumano desse, uma barbárie dessa. Então, mas outras pessoas poderiam ouvir também gritos e deveriam denunciar. Mas o que é que acontece? O que é que a gente tem no nosso sistema hoje? Nós temos, para denunciar, todo mundo tem um certo receio. Se eu denuncio, eu de repente posso sofrer alguma ameaça. Será que tem suporte para você denunciar? Certo? Será que você tem também meios de proteção a esse vulnerável? Porque lei nós temos diversas, Forlane. Nós temos diversas leis que protegem mulheres, que protegem crianças. Nós temos a maior lei de todas, que eu lhe diria, que é a Constituição Federal. A Constituição Federal, Forlane, já diz tudo. A criança merece a proteção integral do Estado. Eu não preciso dizer nada além disso. Agora, o que a gente precisa ver? Efetividade nas ações. Por isso que eu quis desatrelar do direito de família esse caso pontual dessa barbárie cometida, que acontece todos os dias, a gente sabe disso. E que não são denunciadas. Por quê? Porque as pessoas não denunciam com medo, porque não tem suporte, porque o vulnerável também não vai ter também aquele suporte das instâncias que deveriam dar esse suporte a esse vulnerável, a essa criança que é agredida, a esse idoso, a essa mulher. Aí eu lhe pergunto, por que não há? Raquel, a gente por que sabe... tanto? Por que a gente não é mais pragmático? Sabe que houve, vamos agir, vamos tomar providências, proteger o mais rápido possível, mas de forma efetiva.
Pois é, certo? E não de eu uma acho que forma que a pessoa não se sinta protegida. as pessoas precisam entender, muita gente utilizam aquela máxima, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Se é na casa do vizinho, é uma coisa que eles precisam resolver em família e não é bem assim. Quando a gente vê que existem pessoas em vulnerabilidade, a sociedade, o vizinho, o amigo, precisa de fato interferir, né? Outros casos que chamam muito também a minha atenção, a gente tem visto isso acontecer sempre, são casos de crianças que estão sob guarda da mãe ou do pai e que o conselho tutelar, aquela criança já foi acionado por maus tratos, mas ainda assim a criança não sai da guarda desses parentes, né? O que acontece com a justiça nessa situação? E muitas vezes a gente vê o desdobramento dessa situação com o agravamento das lesões, da violência que é sofrida, que muitas vezes, inclusive, a criança chega a óbito por conta dessas situações, né? O que deve acontecer? Quem está se omitindo nessa situação? É a justiça? É o conselho tutelar que já fez a denúncia e não está lá fazendo um acompanhamento de novo? É um conjunto de coisas? Como é que funciona? Nesse caso pontual do Henry, não, eu não vejo como uma questão do direito de família. Aí eu vejo realmente como uma atitude de duas pessoas antissociais, psicopatas, certo? No direito de família, quando chega ao conhecimento do magistrado, então nós temos o quê? Uma equipe multidisciplinar para que verifique se realmente está acontecendo ou não essa agressão. Agora, eu não diria que a falha é essencialmente, eu não apontaria para o judiciário, porque a gente precisa, o judiciário vem e determina uma medida protetiva. Por exemplo, uma mulher que está sofrendo uma agressão ou uma criança afasta. Mas, efetivamente, o Estado teria que garantir isso. Nós temos políticas públicas para isso. Uhum. Nós discutimos o quê? Nós discutimos aumentos de vagas para vereadores, nós discutimos política o tempo inteiro, políticas partidárias. Agora, nós discutimos meios eficazes de uma real proteção, um real acolhimento a uma criança, a uma mulher agredida, a um idoso agredido. Leis nós temos diversas, rasgo todas, porque se eu não tenho mecanismos para que essa lei seja efetivamente aplicada, quando eu digo efetivamente aplicada, a justiça reconheceu que a criança está sendo agredida, muda a guarda, a mulher está sendo agredida, dá uma medida protetiva, mas não, efetivamente, não tem meios de garantir essa proteção, de que serve essa lei? Verdade, né? Um problema muito grande que a gente segue enfrentando. Raquel, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. Tenha um excelente dia. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade. Espero que não seja para discutir casos assim, tá? Um beijo bem grande para você. Se cuida. Outro para você. Muito obrigada. E olha só, gente, a gente segue falando sobre violência, né? Durante a pandemia, o número de violências cometidas pela polícia tem aumentado cada vez mais. E a gente vai ver isso agora na análise de Arnaldo Ferreira. Aumentou a violência policial neste período de coronavírus. A Anistia Internacional registrou no ano passado, de janeiro a junho, na primeira fase da pandemia, 3.200 assassinatos praticados pela polícia, uma média de 17 homicídios praticados todos os dias, por dia, pela polícia em todo o país. Enquanto aqui em Alagoas, a Comissão de Direitos Humanos da OAB recebeu 14 denúncias de violência policial no mesmo período, um aumento de 71% se comparado ao mesmo período de 2019. Esta situação motivou a Coordenadoria de Direitos Humanos do Tribunal de Justiça de Alagoas a encaminhar um ofício assinado pelo desembargador Tutimé Zairan para o governador Renan Filho, determinando que as operações policiais precisam ser gravadas com áudio e vídeo e guardadas
por um período de 1 ano. Os sindicatos e as associações dos servidores da segurança pública apoiam a legalidade e as gravações e acreditam que nela a justiça vai ver como são treinados os policiais. Lembram, inclusive, a situação do quartel-geral da Polícia Militar. Abandonado, esquecido, há 6 anos esperando por obras, enquanto a PM está espalhada em vários pontos. O hospital da PM também, abandonado e esquecido, já foi um dos melhores do estado. A Polícia Civil, o sindicato, o presidente do sindicato, Ricardo Nazário, afirma com todas as letras: a polícia está psicologicamente doente por conta da desvalorização profissional, salarial, desprestígio, falta de concurso público. Nada justifica a violência policial, mas o Estado tem responsabilidade. Pois é, né? E a gente vem agora ao vivo com o Fernando Palmeira, que vem trazendo informações a respeito da vacinação. É que ontem e hoje a Prefeitura de Maceió está vacinando apenas os idosos para a segunda dose. Pois é, há um número muito grande de idosos que ainda não apareceram para receber a segunda dose. E quem traz mais informações a respeito desse risco é Fernando Palmeira. Fernando, bom dia para você mais uma vez. Vem com as informações aqui no TV Mar News. Se assim pode dizer bom dia, eu estou aqui enlutado com a morte do meu irmão Antônio. Lamentavelmente, a Covid, mais uma vida que ceifa. Amigos que já foram, amigos que estão aí também entubados, uma situação difícil, são muitos. Amigos do Chico, conhecidos de todos nós, e a gente lamenta muito e não podemos jamais corroborar com negacionismo. A tragédia que se abate pelo Brasil é algo muito grave e todos devemos prestar mais atenção, não está discutindo em cima das restrições que devem ser feitas e ser feitas com mais seriedade ainda, porque vidas valiosas estão indo embora e os recordes de mortes estão nos chamando muita atenção e os enterros, o luto pelo Brasil lá fora, isso é lamentável, é triste. Temos responsabilidade com isso. E aqui nós estamos voltando ao estacionamento do Jaraguá, estrategicamente montado, e agora o esforço da municipalidade, do governo do estado, é com a segunda dose para os idosos. Fernanda Rodrigues, que é diretora de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, nos fala sobre a importância dessa segunda dose para completar o ciclo da imunidade. Então, a segunda dose, ela é extremamente importante porque todas as pesquisas indicam que a eficácia plena da vacina ela só se dá com o esquema completo, que é com a aplicação da segunda dose da vacina, com as 2 doses. Então, hoje, aqui no estacionamento do Jaraguá, nós estamos fazendo a segunda dose da Coronavac, das pessoas que tomaram há 21 dias atrás a primeira dose. Estamos fazendo esse chamado, inclusive porque temos também um quantitativo grande de pessoas que deixaram de tomar a segunda dose. Então, nesses 2 dias, quinta e sexta-feira, o município está intensificando essa segunda dose. A gente espera hoje em torno de 5.000 pessoas nos 8 pontos de vacinação que estão aplicando exclusivamente a segunda dose da vacina Coronavac. E o acometimento do coronavírus está aí trazendo problemas para as pessoas que têm comorbidade. Outras doenças nesse intervalo poderão acontecer e é importante que as pessoas providenciem tomar a segunda dose para que, diante de doenças que possam surgir, doenças outras até, impeçam a aplicação e o fechamento desse ciclo, não é isso? Isso, é importante. Nós retornaremos a fazer a vacinação da primeira dose assim que recebermos novos imunizantes do Ministério. Eles já estão em Alagoas, a gente aguarda receber ainda no dia de hoje e fazer o anúncio de novas faixas etárias, tanto para trabalhador quanto para idoso. Fernanda, como é que está aí a estratégia para a retomada da vacinação em massa para outras faixas etárias? Então, a gente está aguardando fazer o recebimento, do estado de Alagoas, os imunizantes, para que a gente possa fazer o anúncio das novas faixas etárias e a continuação das que estavam sendo contempladas. Para os que tomam a Coronavac, 21 dias de intervalo depois da primeira dose. E para os que receberam a AstraZeneca, o intervalo é de 90 dias, ou seja, 3 meses. Exatamente. O intervalo são intervalos distintos. É importante a gente ficar atento
ao intervalo marcado no cartão de vacina, porque a gente, nas faixas etárias, a gente teve tanto a aplicação da Coronavac, como a gente teve a aplicação da AstraZeneca. Então, o nosso guia é o nosso cartão de vacina, a gente precisa deixar isso muito alerta, muito à vista, para que a gente não perca a eficácia da vacina. Obrigado, minha querida xará, Fernanda Rodrigues, ela que está aqui atenta, circulando em todos os locais onde acontece essa vacinação, com prioridade para os idosos na segunda dose. Lembrando aqui, em termos de números, Maceió, interior do estado, mais de 8 mil idosos. Em Maceió e Arapiraca provavelmente já tomaram a segunda dose das vacinas. E aqui, em Maceió, como também em Arapiraca, esse momento é de vacinação para o complemento da imunização com a segunda dose. Aqui no estacionamento do Jaraguá, quase mais de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Arnon de Melo, canal 525 NET. Claro, Paulane Santos, com você. Muito obrigada, Fernando, mais uma vez pela tua participação aqui no TV Mar News. Gente, é importante a gente ressaltar, se você já tomou a sua primeira dose, não basta, você precisa fazer o reforço da segunda dose e ainda respeitar o período que você vai precisar ficar ainda em casa, tomando todas as medidas de distanciamento social para que a vacina possa fazer efeito. E mais, vale a gente lembrar para você também que o fato de você tomar a vacina não vai te impedir de pegar o novo coronavírus. Você pode pegar, inclusive, e transmitir a doença. O que a vacinação vai fazer é evitar, então, que você desenvolva a forma grave e chegue a óbito. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho trazendo mais informações.